Fala galera, mais um vídeo aqui para vocês, professor Leandro, gente, com um tema aí muito importante, que é a questão da separação silábica. Separação silábica, ela acaba envolvendo a acentuação e também já falamos em outro vídeo a questão do uso do hífen, né? Então, vamos entender como é que funciona esse assunto aqui nesta aula, tá bom? Então, se inscreve no canal, deixa o like, também estou no Instagram e também no YouTube, tá bom? TikTok também. E pessoal, estamos chegando aos 2.000 inscritos e eu conto aí com sua ajuda, então vamos lá. A separação silábica, pessoal, ela funciona de duas formas. Pela fonação, a gente consegue entender a separação silábica, por exemplo, na palavra cajá, cajá, eu entendo que é uma separação silábica. E, às vezes, eu vou ter que ir para a regra mesmo, porque, por exemplo, a palavra pneu, nós falamos pneu, aí achamos que tem duas sílabas, mas, na verdade, tem uma. E a gente vai entender isso através das regras, né? Que, às vezes, a fonação vai me ajudar ou não, vai depender aí do contexto da palavra. Então, vamos dividir esse vídeo aí em duas partes, se for preciso eu faço uma parte 3, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho que entender o que é o monossílabo, que é uma palavra que tem uma sílaba só, sol, sol, né? Dissílaba, quando tem duas, café. Trissílaba, quando tem três, picolé. E polissílaba, quando tem três ou mais, quatro ou mais, como é o exemplo da palavra rapadura. Preste atenção que, como foi falado, algumas vezes vai ser possível fazer pela fonação, né, rapadura, e outras que eu vou ter que realmente usar aí as regrinhas, né, que a gente acaba tendo algumas dúvidas em algumas palavras, como é o caso de pneu, e como é também o caso da palavra história, né, que ela no Brasil tem um tipo de regra, um tipo de acentuação, ela é classificada de uma forma, e lá em Portugal ela é classificada de outra forma, mas em outro vídeo eu falo sobre isso. Então vamos lá. Então já sei o que é monossílabo, dissílabo, trissílabo, polissílabo, né? Existe as regras de separação silábica, pessoal, quando as vogais são iguais. Quando as vogais forem iguais, eu vou fazer assim, ó. K, A, tinga, então eu separo as vogais iguais. Quando forem consoantes também iguais, carro, né? Pássaro. Então eu já sei que quando for vogal ou consoante igual, eu vou fazer a separação. Lembrando que aqui entra na questão dos dígrafos, que eu vou falar daqui a pouco. Então, vogais iguais ou consoantes iguais se separam, não ficam juntas, tá bom? Muito bem, continuando. A questão dos dígrafos. Dígrafos são duas letras com um único som. Vai lá na aula e que eu explico isso aqui bem direitinho, a questão dos dígrafos, tá bom? Dos dígrafos clássicos, os dígrafos consonantais, eventuais. Então, vai lá nessa aula e assiste, você vai aprender bastante. Então, vamos lá. Eu tenho os dígrafos LH, NH, CH. Sempre que eu ver esses dígrafos, eles ficarão juntos. Ó, palha, ninho, chave. Né? Lembrando que também tem os dígrafos aí ocasionais, que serão, quando, eventuais? Quando eu não conseguir pronunciar o um exemplo. Na palavra guerra, eu falo gué, aí juntar aqui o R, né? Guerra, né? Porque o RR se separa. Então, esse U e esse E sempre ficarão juntos, quando forem dígrafos, né? Na palavra queijo, eu falo queijo, né? Então, o GU e o QU, quando for dígrafo, eles ficarão sempre juntos, tá bom? Então, lembrando, frisar sobre isso, né? Nem sempre GU, nem sempre o GU, nem sempre o QU serão dígrafos. Vamos lá. O encontro consonantal perfeito é o que? Lembra quando R ou L estiver em segunda posição. Aí ele será encontro consonantal perfeito, então ele sempre ficará junto. Um exemplo, na palavra crato, e na palavra bloco. Então, quando for encontro consonantal perfeito, fica junto. Quando for imperfeito, eu posso separar. Ó. Casca, plástico, né? Alguns gramáticos, algumas bancas colocam como encontro consonantal triplo, dependendo aí se forem três consoantes juntas. No caso aqui, será encontro consonantal imperfeito, porque tem duas, mas tem até de três, né? Alguns aceitam, outros não, você tem que dar uma olhadinha aí. Então, na palavra casca, é imperfeito porque não fica junto. Na palavra plástico, é imperfeito o S e o T. Porém, já nessa, eu tenho um imperfeito e eu tenho um perfeito, ó, que é o L em segunda posição. Então, R ou L em segunda posição é encontro consonantal perfeito, ok? Muito bem. Também não se separarão, né? Não se separarão. Aqui a gente está falando, pessoal, dos casos que se separam e não separam, né? Então a gente vai aí entendendo por meio do contexto. Vamos lá. Então eu tenho aqui a palavra pão.
Quando é ditongo, fica junto, né? Pão, pai, pai. Só lembrando quando é ditongo crescente e decrescente. Quando é decrescente, ele desce ali na nossa setinha, né? A, E, O e U. Quando é subindo, né? Aí é o oposto. A gente vai ver ali, a gente vai ter uma aula de fonética e eu vou explicar essa setinha aqui, tá bom? Que ela é muito usada e ela é muito importante, tá bom? Até na questão da separação silábica, em outra aula eu falo sobre isso aqui bem legalzinho, tá bom? Sobre essa setinha. Alguns usam o quadrado mágico, outros usam a seta e você vai entender bem direitinho como ela funciona, tá bom? Então, quando descer ali do A para o U, quando o A for em segunda posição e não for acentuada a palavra na penúltima sílaba, aí não separará. Quando subir do U para o A, aí separa. Em outro momento eu falo sobre isso. Muito bem. Então a palavra pão e a palavra pai. Eu tenho ditongos, né? No caso, ditongo decrescente, descendo para o U, do A para o U, e o A para o I. Beleza? Em outro momento eu falo sobre isso. Então ditongos não se separam. Hiato já separa, né? Claro. Fica óbvio, né? E também tritongos, ó. Paraguai, averiguei. A gente faz separação, né? Ó. Paraguai, averiguei. Então, gente, essa foi a nossa aula. Eu vou chamar de parte 1, porque eu talvez faça a parte 2. Com certeza eu vou fazer a parte 2 e a parte 3 vai depender aí da extensão dos conteúdos e a gente vai debatendo e vai aprendendo aqui cada dia mais. E aí, gostou da aula? Deixa o like, compartilha, segue no Instagram, no TikTok e também no YouTube. Até a próxima, pessoal. Valeu!